Bom dia, gente. Enrolei o máximo que dava pra enrolar antes de vir estudar, mas enrolar só tá fazendo com que eu perca o meu próprio tempo. Então, mesmo que eu não esteja com vontade de estudar, o negócio é levantar e estudar, não é mesmo, galera? Tô aqui sentadinha com o meu planner em mãos, pronta pra, gastar todas as horas do meu dia debruçada sobre representação descritiva, tentando desvendar alguns conceitos que não estão claros e também serviço de usuário. Gente, é a pior matéria do mundo pra mim, serviço de referência ao usuário. Nada de referência ao usuário faz sentido pra mim, tá bom? Não faz. A apostila fala, o que você deveria fazer nessa situação? E eu vou responder, vai estar errado. Eu já li essa apostila tipo umas 15 vezes, então assim, hoje eu vou ler de novo, do início, como se eu nunca tivesse visto essa apostila na vida. Essa matéria também é uma matéria que me irrita bastante, porque o professor não deu aula nessa matéria. Ele só colocou um monte de vídeo do YouTube aleatório, nem são das mesmas pessoas, são pessoas aleatórias. Ele não deu aula nenhuma. Isso me irrita profundamente. Mas já falei pra vocês que eu tô irritada com essa faculdade por vários motivos desse tipo, sabe? Principalmente porque no semestre passado, como eu falei com vocês, eu tinha reprovado numa matéria no início do ano. E no semestre. Já nem sei mais. Eu reprovei no final do ano passado e no início desse ano fiz a matéria de novo. Achei que a culpa era minha, que eu não tinha prestado atenção direito. Mas depois que eu revi todos os documentos, eu vi. Pelo menos 5 questões da prova foram baseadas em autores que o professor nunca mencionou em nenhuma aula e não estavam mencionadas também no plano de aula. Fiz uma reclamação antes de fazer a prova, fiz uma reclamação depois de fazer a prova. Eu, anotei todas as questões da prova que, tinham autores que não tinham sido mencionados. Mostrei todas as aulas, inclusive tem uma aula ao vivo que eu pergunto ao professor se determinado autor vai cair, ele diz que não e esse autor cai. Tem um documento chamado Guia de Estudos, onde supostamente lá fica a bibliografia do que vai cair na prova. E o professor não mencionou isso em aula nenhuma, não mencionou esses autores em aula nenhuma e esses autores também não estavam na bibliografia para a prova. Quando eu cheguei lá, tinham 5 questões de autores que nunca foram mencionados em aula nenhuma. Quando eu entrei em contato pela segunda vez, mostrando, eles simplesmente cancelaram 2 questões da minha prova, anularam, que era o suficiente para eu passar com o mínimo possível. Gostaram? E nunca recebi uma justificativa. Nunca recebi uma justificativa acadêmica, por exemplo, olha, determinada questão não foi cancelada porque o professor na aula tal, ou no documento tal, ou no livro tal, realmente mencionou esse autor. Não teve isso. O que eu acho, assim, uma postura ridícula dessa instituição. Porém, gente, eu só tenho mais 3 matérias para terminar. Na verdade 4, porque eu vou fazer 2 provas. Eu tenho 2 matérias pra fazer semestre que vem, porque eu não quis fazer estágio esse ano, porque eu não estava com paciência, e eu já tinha que fazer uma matéria no início do ano que vem, uma única, porque como eu reprovei no final do ano passado e puxei uma matéria para o início do ano passado, meio que minha grade ficou desregulada, então tinha uma matéria que eu queria puxar nesse semestre, eu não pude puxar nesse semestre porque ela não foi ofertada. Então, por ela não ter sido ofertada, eu vou fazer ela ano que vem e também estágio ano que vem, que aí eu me estresso menos. Então, como eu tô muito perto de terminar, eu não quero mudar de instituição, mas isso mexeu muito com a minha cabeça, gente. Eu falo disso o tempo todo, porque tá aí uma coisa que deixa a gente muito indignado. Então, eu tô estudando, eu nem sei se vai cair as coisas que eu tô estudando. E outra, um monte de vídeo de YouTube, eu não tô pagando pra assistir vídeo no YouTube não, sabe? Eu tô pagando pra ter aula de professor, explicando o livro didático. E eles colocam lá o livro didático pra gente estudar. Eu decorei o livro didático, vocês sabem que todo semestre eu apareço aqui com 5 livros didáticos inteiros que eu li do início ao fim, todo semestre. Eu vou lá, leio, releio, pra às vezes nem cair nada que tá lá. Então eu tô bastante desesperada, porque em serviço de referência do usuário, tá dizendo que vai cair o material didático na prova. Eu acredito? Não acredito. Mas o que eu posso fazer? Tá lá o documento. Eu tô muito abalada porque você não tem um direcionamento. Desestabiliza. Então o tom desse vlog é esse. Ontem eu até comecei a gravar um vlog de estudos. E eu chorei tanto no meio do vlog que eu simplesmente tive que cancelar. Porque eu não ia botar um take meu assim, me acabando de chorar. Então hoje a gente tá começando um novo dia. E eu vou tentar não me desesperar.
Gente, tive que fazer uma pausa no meio do time-lapse, ó. Tá vendo? Tá gravando pra falar sobre... Você já agradeceu hoje por eu não trabalhar com atendimento ao público? Gente, eu falei acho que isso umas 10 vezes já, né? E um monte de texto. Um monte de texto que não está sinalizado. Tipo, todos esses textos, eles não estão sinalizados como que vai cair na prova. Os que estão sinalizados é um material didático e um texto alternativo. Pelo menos uma alegria no meu dia, ó. É o livro do André Bianco. Gente, eu tô desesperada, eu juro pra vocês. Tá, né? Porque o outro professor, ele é tão dedicadinho que ele grava um monte de aula. Mesmo que tipo assim, tem umas aulas online, o MEC mudou um pouco o sistema do EAD, aí agora é obrigatório ter não sei quantas aulas online. Eu nunca vou aparecer, tá? Porque se eu tô fazendo EAD, é óbvio que eu não quero assistir nenhuma aula online, tá? Que fique claro isso. E ele é tão dedicado que ele faz um monte de questão, um monte de vídeo respondendo questão, explicando coisa, e ele fez um vídeo só comentando questões de um concurso. Tão dedicadinho. Ele primeiro ensina o conceito, depois ele pratica um pouco esses conceitos, passa um exercício sobre esse conceito, depois ele amplia, deixa mais difícil, mais complicado, faz exercício, mostra como que o conceito funciona na prática, mostra como o conceito vai ser cobrado em concurso, e serviço de usuário, serviço de referência, acho que não importa, né? Não é tão importante você saber como atender o usuário numa biblioteca. Ah, que o usuário se vire. Eu, hein? Tô aqui sentadinha no meu horário de almoço, entre 12:00 e 1h, né? Horário de almoço, dá mais descansado na cabeça. E eu tava pensando no Vitor Paro. Vitor Paro, administração escolar. Ele fala, na hora de transformar a educação numa indústria, ou seja, você paga, você recebe o produto, aí você coloca a aprendizagem em métricas e índices, você não se preocupa, né, obviamente, com o processo de aprendizagem do aluno, um processo satisfatório e eficiente de aprendizagem do aluno, eles são bons, né, para cobrar, para colocar métrica, para transformar tudo em número, para transformar tudo em índice, eles são bons, né, mas na hora de garantir a satisfação do consumidor, já que é um produto, tem que garantir a minha satisfação. Eu, como consumidora, não estou feliz. E nem me coloco aqui como aluno, não. Me coloco como consumidora. Já que a gente está numa lógica de administração de empresa e não numa lógica de administração educacional, né? Já que o PPP está sendo completamente ignorado, completamente negligenciado pelo professor, aí tudo bem. Mas na hora de garantir a minha satisfação como consumidor, não quer. Ah, não quero. Começando mais um round de estudos aqui, ó. Às 2h, na verdade, 1h38.
dia, gente. Ontem eu fiquei estudando, depois que eu parei de fazer o time-lapse. Eu fiquei, tipo, fazendo exercícios aleatórios. E aí eu não quis gravar, porque, primeiro, eu já tava muito cansada. E eu não queria, tipo assim, ficar fazendo os exercícios dentro de uma maratona. Então eu fazia, parava, fazia, parava, fazia. Descansava um pouco. E, bom, é isso. Esse é o resumo do dia de ontem. Agora, 9h30, tem a prova, né? Então eu acordei pra ver se eu reviso alguma coisa antes da prova. Dá pra perceber que os meus nervos estão em completo frangalho, porque eu não sei o que vai se dar nessa prova. De representação descritiva eu tô ok, porque o professor é muito claro, ele colocou todos os tópicos, ele falou os mesmos tópicos no vídeo, ele deu as mesmas aulas sobre os mesmos tópicos, ele falou sobre os conceitos, explicou os conceitos e colocou esses conceitos em atividade várias vezes, né? Então, várias vezes ele fez atividades para que a gente internalizasse, compreendesse como esses conceitos são utilizados na vida. Mas serviço de referência do usuário é aquela coisa que não sei exatamente o que vai se dar, porque o professor não deu aula nenhuma. Eu tinha dito que ele deixou vários vídeos no YouTube. É mentira, ele deixou um único vídeo no YouTube, o resto é tudo texto. E são textos que supostamente não vão cair, o qual eu não acredito. Vai estar lá assim, ó, não vai cair só o didático e mais um, que é um texto do Acart, que ele é muito citado no livro didático. E ele fala muito sobre o que de fato é serviço de referência, quais são as modalidades de serviço de referência, a história do serviço de referência, como que isso foi sendo consolidado ao longo dos anos, né? Mas eu não sei porque eu tô sentindo que não vai cair nada sobre esse serviço de referência. Eu acho que vai cair, tipo assim, sei lá, coisas muito específicas que não estão aqui nesse texto. Então eu não sei muito bem o que estudar, eu não sei muito bem também se a minha cabeça tá retendo as coisas, justamente porque como eu tô muito nervosa, tem hora que eu fico assim, será que eu me lembro realmente das coisas que eu tô estudando, né? Porque estudar em sofrimento mental não ajuda muito as coisas, né? Mas vou dar nem sei se eu consigo fazer um time-lapse, porque são 8h26 e 9h30 eu tenho que ir lá fazer a prova, então eu não sei se eu vou fazer um time-lapse. Eu até me preparei pra fazer. E voltei. Eu pensei que eu ia voltar chorando, voltei sorrindo. Deixa eu fechar a porta aqui pra não deixar eventuais barulhinhos no. Eu passei. Gente, olha só. Arrasei na prova de representação descritiva 3. Eu realmente, como eu tava muito magoada, muito nervosa, muito triste, eu não acreditei na minha nota quando eu vi. Já a outra matéria, que é serviço de referência e estudo de usuários, a prova não foi ruim, eu não tirei uma nota ruim. Só que, tipo assim, só pela prova eu não passaria, né? Em representação descritiva, sim, eu tirei um notão. Só pela nota eu não passaria, preciso da nota mais os meus trabalhos, né? Então eu fiz um trabalho de intervenção em 2 etapas, muito bonitinho, no qual eu falei, primeiro, qual era a minha proposta de intervenção e embasei isso em artigos científicos, em conceitos, tudo bonitinho, usei muito Lúcia Santaella, porque vocês sabem, ela é minha mamãe da semiótica, e eu fiz lá toda a ideia de uma proposta de intervenção, de dinâmica, de trazer conceitos, de fazer uma conversa, uma discussão e depois uma brincadeira, onde eu trouxesse ali os conceitos que foram pedidos para ser apresentados. Era de fato ir fazer, tirar foto, mostrar que eu realmente fui e depois fazer um relato de experiência. Então eu fiz as duas coisas para esse trabalho de serviço de referência. Então assim, a não ser que o professor me dê uma nota 0 nesse trabalho, eu vou passar.
entenderam? Então, tipo assim, eu ainda não sei porque não saíram as notas ainda, eu acho que sai no final desse mês, que aí depois entra o período de recuperação. Então, a não ser que ele me dê 0 nesse trabalho, que ele me dê uma nota, tipo, muito abaixo de 2, por exemplo, aí sim eu vou estar reprovando em serviço de referência. Tirei uma nota ok, não é uma nota boa, mas eu tô cansada, eu tô na reta final da faculdade, eu não quero me estressar com mais nada. Semestre que vem eu só vou fazer aquela matéria que tá faltando e estágio, porque eu não tive paciência nenhuma pra fazer estágio esse semestre, então assim, não quero me estressar com mais nada. Tô muito aliviada de pelo menos conseguir a nota pra passar. É uma coisa que nunca aconteceria na minha faculdade de letras, porque na minha faculdade de letras eu não admitia tirar menos de 80, né? Porque a gente tinha que manter o CR altíssimo, principalmente pra gente conseguir espaços em bolsas de pesquisa, né? Então, para mim era inaceitável ter uma nota abaixo da média, eu sempre me matava. Então, assim, é bizarro como dentro desse contexto de instituição privada, isso não é muito importante o CR, nem para os professores, e acaba, consequentemente, não sendo muito interessante pra gente, né? Porque ninguém tá me incentivando a ter grandes notas aqui, nem me permitindo, nem quando eu estou me matando, eles estão me permitindo. Mas, enfim, passei, né? A não ser que o professor queira realmente me ferrar, passei. E eu espero que não seja pessoal, porque ele nem sequer me conhece, ele nunca me viu, então por que que ele não ia deixar eu passar na matéria, né? Vamos todos torcer pela Arual, para a Arual conseguir descansar, né? Agora eu vou me dedicar a fazer o TCC, porque sim, eu fiz parte do TCC, mas eu preciso fazer a outra parte do TCC. Fiz questão de introdução, objetivos gerais, hipótese, objetivos específicos, metodologia, até aí fomos. Até a introdução fomos. Agora eu preciso ir além da introdução. E eu tenho até segunda-feira pra entregar. O que eu vou entregar até segunda-feira sim, até porque é sobre, né? Eu já fiz o TCC antes, a gente já sabe como é que é a metodologia e o meu tema não é tão difícil assim, né? Já falei do meu tema em outro vídeo. Se vocês quiserem ouvir um pouco sobre as minhas divagações do TCC, tá aqui, tá? Agradeço a todos vocês que sempre assistem o meu vídeo até o final, estão aqui sempre me apoiando. E até a próxima. Agora eu vou editar videozinho e ir pro meu TCC.